Todo jogo uma escalação diferente. Zubeldia traz novidades na escalação do São Paulo para enfrentar o Fortaleza. Vamos comentar aí sobre isso. Tem reforços aí de volta para esse jogo que a gente vai comentar com vocês. Tá tendo também sobre o Pablo Maia, que tá muito perto aí de retornar. E várias outras notícias do São Paulo pra gente trocar uma ideia. Beleza, meu parceiro? Bom, a gente comenta muito aqui com vocês, rapaz, né? Principalmente quando a gente vai enfrentar o Botafogo e o Atlético Mineiro, dos tabus bizarros que o São Paulo tem contra esses dois times, né, cara? E o Fortaleza, rapaz, tá na mesma... Pode colocar no mesmo bolo de tabu aí, né? Igual tem com o Botafogo, igual o São Paulo tem contra o Atlético, tá? A última vitória do São Paulo contra o Fortaleza aconteceu no dia 14 de novembro de 2020, tá? O São Paulo venceu lá no Castelão por 3-2, tá? Esse jogo aí foi pelo Campeonato Brasileiro, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, com 2 gols do Luciano e um do Gabriel Sara, pra vocês terem ideia. A última vez que a gente venceu o Fortaleza tinha o Sara no time, né? E se não me engano esse gol que ele fez foi até um golaço de falta, se eu não tô maluco, né? Se não me engano foi um gol de falta que ele fez, foi um gol lindo, tá? E de lá pra cá, tá? De novembro, né? Que foi o último jogo que a gente venceu de 2020, de lá pra cá foram 10 jogos disputados, com 6 derrotas e 4 empates, tá? Então, já desde 2020, São Paulo não ganha do Fortaleza, um negócio assim, impressionante, cara. São Paulo tem 3 times que não ganham desde 2020, né? Que é o Atlético, o Botafogo e também o Fortaleza. E hoje tem São Paulo e Fortaleza. Vamos ver se São Paulo quebra o raio desse tabu aí de não vencer o Fortaleza, porque, com todo respeito ao Fortaleza, né, cara, cresceu nos últimos anos, né, clube organizado aí, mas não dá pro São Paulo ficar 5 anos, né, 5 anos vai completar se não ganhar esse ano, né, em 2025 aí, mas não dá pra ficar tanto tempo sem ganhar do Fortaleza, né, cara, com todo respeito do mundo. E ainda tem também os pontos que o São Paulo perdeu no Brasileiro esse ano, né, empatou com o Sport em casa, empatou com o Cruzeiro em casa, então hoje é um jogo que não tem, irmão, como negociar os pontos. Hoje é 3 pontos ou 3 pontos. Não acho que vai ser um jogo fácil, mas o São Paulo tem que fazer o dever de casa e conseguir os 3 pontos aí hoje, tá bom? Rafael e Alisson lideram o ranking de minutagem no São Paulo em 2025, tá? O Rafael aí é o jogador do São Paulo que tem mais minutos em campo. Ele tem aí 1.935 minutos em campo, né? Que dá aí 22 partidas. Em segundo está o Alisson com 1.726 minutos em campo na temporada, com 22 jogos, tá? A gente comentou ontem no vídeo ontem sobre o Alisson, né? Informação que eu tinha trago, sobre o cronograma que o São Paulo tem aí, né, cara, em relação ao Alisson, porque o Alisson tá vindo aí, né, cara? Não vou lembrar agora o número exato, mas ele vem de uma sequência gigante de jogos, se não me engano é 12 jogos seguidos que ele tá jogando, né? E a gente sabe, né, cara, que, pô, jogador jogar tanto jogo assim, ele estoura. Sabe muito bem disso, né? Então ele é o segundo jogador do São Paulo que tem mais minutos aí em campo na temporada. Em terceiro tem o Alan Franco com 1.544 minutos, aí já tem 19 jogos o Alan Franco. Em quarto o Enzo Dias tá com 1.531 minutos em campo, mas com 23 partidas. E em quinto o Arboleda com 1.530 minutos, que daí 18 jogos disputados, tá? São os 5 jogadores do São Paulo com mais minutos em campo aí, tá? O São Paulo que até aqui tem 26 jogos na temporada, tá? 26 jogos na temporada. Aí, como eu falei, gente, já comentou muito sobre o Alisson ontem, mas tô um pouco preocupado com isso aí, cara. Sei que tem um cronograma lá, os médicos, não sei o quê, mas o Arboleda aconteceu isso recentemente. Ele vinha de 11 jogos seguidos, entendeu? Aí teve uma sobrecarga muscular, né, cara? Que foi muitos jogos que ele entrou em campo, que ele jogou. E tá fora, tem uns 3, 4, 5 jogos aí já. Tem uma sequência grande de jogos que ele tá fora, então... Enfim, preocupante aí de qualquer forma essa sequência de jogos do Alisson, que deve ir para campo hoje normalmente, tá? Vamos entrar no pré-jogo aí São Paulo e Fortaleza, tá? Vamos lá, São Paulo e Fortaleza se enfrentam pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira às 9h30. Eu nem lembro qual foi a última vez que São Paulo jogou numa sexta-feira. E vamos lá, falar sobre o time agora, porque o negócio é o seguinte... A gente tem algumas mudanças, São Paulo já tem muitos desfalques aí já por natureza nos últimos meses aí, né, cara? Toda hora tem mais jogador machucado e hoje tem alguns pendurados também, além dos lesionados. Então a lista de desfalque tá ainda maior do que nos últimos jogos, tá? Vamos lá. O GE trouxe aqui um provável São Paulo com mudanças, tá? Segundo o GE, o provável São Paulo entrar em campo hoje é Rafael no gol,
aí uma linha de 4, pelo menos que o Gé colocou aqui, com o Cedric Soares, Cedric Soares na lateral, né? Ferrarese e Juan Tressoldi na zaga e o Wendel na lateral esquerda. Aí a gente tem o Alisson e o Bobadilla como dupla de volantes, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Luciano e André Silva, tá? Então a gente deve ter aí muitas mudanças pro jogo de hoje, por exemplo. Sempre não, na maioria das vezes que o Zubeldia coloca uma linha de 4, né? Ele sempre prefere, se vocês for para observar, ele sempre prefere colocar o Sabino e o Juan no linha de 4 do que o Ferrarese. Já perceberam isso? O Ferrarese joga mais no linha de 3 zagueiros e também como lateral. Sempre quando tem uma linha de 4 zagueiros, ele é o último da fila. Pode pegar as escalações de São Paulo e observar isso aí, né? Então, no provável GE, o Ferrarese está aqui no linha de 4, né? Então o Sabino deve continuar aí do banco. A outra mudança aí também, essa aqui já é por necessidade, que é o Bobadilla começando porque o Marcos Antônio está suspenso, tá? Tomou o terceiro cartão contra o Ceará, se eu não tenho enganado, tá fora do jogo de hoje, então o Bobadilla deve começar. E o Luciano aí, né, cara, ele começou o último jogo contra o Náutico como titular, mas ele vem aí, né, cara, né, ele vem alternando muito, né? Tem muitos jogos que ele é reserva, um outro ali que ele é titular, então ele deve voltar pro time aí do titular do São Paulo, segundo o GE. Tá? Segundo o GE aí. O que acontece agora? Tá? O Arnaldo Ribeiro, vamos para outro ponto aqui agora. O Arnaldo Ribeiro trouxe informação aqui que o Luciano deve ficar no banco de reservas hoje contra o Fortaleza. Tá? Então o GE botou o Luciano como titular no provável São Paulo, mas o Arnaldo Ribeiro trouxe informação de que o Luciano deve começar no banco. Tu imagina o quê? O Luciano deve começar no banco, quem deve jogar? Imagina com o Ferreirinha. Porque o Ferreirinha nos últimos treinos ele treinou normalmente, ele foi poupado, né, cara, preservado ali contra o time do Náutico, treinou durante a semana, então se você vai imaginar que o Luciano começa no banco, é porque o Ferreirinha deve iniciar entre os titulares, ele que veio numa fase muito, muito boa, né, cara, ele foi preservado aí do último jogo contra a equipe do Náutico, né, mas uma escalação diferente ainda, com o Ferrarese na zaga, né, com o Juan Tressoldi, Bobadilla, né, enfim. Independente dos desfalques, cara, o jogo que o São Paulo tem que vencer, como a gente comentou, né? Tem que vencer essa partida aí, tá bom? Vamos lá. Aí tem outras observações que a gente tem que levar em consideração aqui, ó. Por exemplo, o Arboleda, tá? Ele tava aí questionável pro jogo, tá? Ele não tava descartado pro jogo, tá? Tava no ar a possibilidade dele ir pro jogo aí, ou pelo menos ficar no banco. O Alan Franco, tá? Treinou ontem no CT do São Paulo, normalmente com grupo, só que também ele é um jogador que a gente não tem a confirmação se ele vai jogar. A informação que tinha é o seguinte: o Alan Franco treinou, tá bem, mas depende do Zubeldia escalar ou não. Tem a possibilidade do Zubeldia escalar ele porque ele tá bem, ou tem a outra possibilidade que é do Zubeldia preservar ele contra o Fortaleza e deixar ele pro jogo contra o Aliança Lima, que é o próximo, né, que é o jogo da semana que vem. Tá? Então, o Alan Franco não tá no provável São Paulo, mas fica esse asterisco aí de que ele pode jogar porque ele tá recuperado, tá? Ele tá bem aí. E o Lucas volta pro jogo de hoje, mas o Lucas, como a gente já comentou em outros vídeos, cara, deve ser jogar ali 15 minutinhos, 20 minutinhos só no segundo tempo, né? Porque ele tá muito tempo fora, tá? Não foi que ele tá 2 jogos fora e já vai voltar agora, né? Ele tá desde a semifinal contra o Palmeiras fora. Vocês terem ideia, ele não jogou até agora nenhum jogo aí sem ser do Paulistão, né, cara? Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, ele não jogou nenhum jogo ainda porque ele tá muito tempo fora. Então o Lucas também tá de volta, vai ficar aí no banco de reservas, tá? Olha os desfalques que o São Paulo tem. Tem aqueles de quem já conhece, né? Pablo Maia fora, Oscar fora, Luiz Gustavo, Caleri, o Henrique Carmo também tá machucado, tá? Ele teve uma lesão aí no tornozelo. O Igor Vinícius com a lombalgia, tá? E os 2 desfalques, que por suspensão, que é o Enzo Dias e também o Marcos Antônio, tá? Marcos Antônio e Enzo Dias, que são titulares do time, são desfalques pelo terceiro cartão amarelo. E o Arboleda fica o asterisco que eu falei. Ele treinou, tá? Aí, mas fica aí a dúvida se ele também vai pro jogo ou se vai ser preservado. Eu acho, tá? Que o Arboleda não vai pro jogo e o Alan Franco vai. Aí é só achismo. Tá? Só achismo aí, tá? E o São Paulo tem alguns jogadores pendurados aí, que se tomar cartão hoje, fica fora do próximo jogo do São Paulo no Brasileiro, que eu nem sei contra quem é. Tem que pesquisar aí depois, tá? Se eu não me engano é contra o Palmeiras, né? Depois eu vou procurar aqui. Enfim, São Paulo tem aí o Alisson pendurado, tá? Alisson, Rodriguinho, André Silva, o Ferreirinha e o Zubeldia para variar. Sempre quando a gente fala sobre pendurados, tá o Zubeldia no meio, tá? Então esses 5 aí estão pendurados, se tomar cartão hoje,
fica de fora do próximo jogo do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, tá? O Wagner do Nascimento Magalhães, que é ruim pra caramba, viu, cara? Quem vai estar pitando aí o jogo de hoje do São Paulo, e quem vai estar no VAR vai ser o Marco Aurélio Augusto, tá? Ele aí que é de Minas Gerais, ele que vai na cabine do VAR, né, cara? Lá só comandando pra fazer besteira como a maioria faz, né? A gente espera aí que não tenha nenhum tipo de erro de arbitragem, nenhum tipo de polêmica, né, cara? Que o melhor vença, e esperamos que o melhor seja o São Paulo aí pro jogo de hoje, tá bom? Como eu falei, né, rapaz, muito desfalque, tá, que a gente já tem, né, pô, Oscar fora, né, Paulo Maia, toda aquela questão. A gente tem o Marcos Antônio também que tá fora hoje, e também o Enzo Dias são titulares por cartão, né, estão fora por cartão, mas, cara, é um jogo que o São Paulo tem que vencer. Não acho que vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo difícil, tá? Não vai ser esses problemas que o São Paulo tem, vai ser um jogo difícil, mas tem que ganhar, tá? Essa é a 7ª rodada. Ó, vocês imaginam que o São Paulo não ganha hoje. São 7 jogos, né? de hoje, 7 jogos. E com 3 jogos em casa, com 4 jogos em casa e 3 sem vencer. Já imaginou se a gente não ganhou hoje? Aí seria 3 jogos sem vencer. Um já foi contra o Sport, um contra o Cruzeiro e o Fortaleza hoje se não ganhar, né? E tem uma vitória contra o Santos. Então, cara, 7 jogos, 4 em casa e só uma vitória, não pode acontecer, tá? Por isso que tem que vencer essa partida de hoje aí, de qualquer forma. E só uma observação pra gente fechar aqui sobre o time, tá? Acabei não comentando, que é ser o Bobadilha como titular. Porque o Bobadilha vem jogando muito pouco esse ano, tanto em quantidade, né? Questão de poucos minutos, jogou poucos jogos, porque vem muito mal. Ele que teve um momento ano passado, foi titular do São Paulo por um período, e hoje ele vai ganhar uma oportunidade como titular. Então, cara, espero que ele aproveite essa oportunidade que ele vai ter hoje. O Marcos Antônio já é titular indiscutível, né? Hoje não tem uma disputa. Quem joga Marcos Antônio e Bobadilha não tem essa disputa hoje, né? Então, ele tá embaixo aí e vai ganhar uma oportunidade hoje. Então, esperamos que ele aproveite essa oportunidade, né, cara? Agarre essa oportunidade aí e faça uma boa partida para voltar a ganhar confiança e jogar mais, tá? Porque eu acho que ele é bom jogador. Tem uma galera que critica muito ele, mas eu acho que ele é bom jogador. E acho que ele pode ajudar muito ainda aí o São Paulo. Mas tem que voltar a jogar bem, né, Bobadilha? Chegou a hora, né, meu filho? Vambora ligar o start aí pra 2025, que até agora, olha, eu não me lembro de um jogo bom que ele fez no ano, né? E vai ganhar essa oportunidade aí hoje, tá bom? Enfim, bora falar aí sobre a renovação de contrato do Cedric Soares. O São Paulo anunciou a renovação dele aí nos últimos dias, até 2027, né? Muita gente aí criticou essa renovação de 2 anos e meio, basicamente, né? Que é até o fim de 27. E segundo Alexander Vieira, a renovação do Cedric Soares foi bem comemorada internamente. O jogador continuará tendo vencimentos na realidade financeira do São Paulo, que acredita que não conseguiria contratar um lateral que entregue o que ele vem entregando e com valores similares, tá? Então, foi comemorada a renovação do Cedric Soares. Isso aqui eu acho que é um ponto muito importante, ó. O jogador continuará tendo vencimento, né, salários na realidade financeira do São Paulo, e o São Paulo acredita que não conseguiria contratar um lateral que entrega o que o Cedric entrega. Esse aqui eu acho que é o ponto mais importante, né? Quem que o São Paulo conseguiria trazer agora? Não agora, exatamente agora, porque a janela tá fechada, né? Mas quem o São Paulo conseguiria trazer, né, cara? Quem o São Paulo conseguiria trazer aí que entregaria o que ele entrega, né? Porque o São Paulo só traria um jogador ou livre ou por empréstimo. De 2 uma. Só tem essas 2 opções para o São Paulo buscar algum jogador aí. Né? Então tem esse ponto aí que eu acho importante. Só acho que a renovação foi muito longa. Acho que até 2026 estava bom, né? Mas acabou renovando até 2027. Pessoas próximas ao jogador acreditam que esse pode ser o seu último vínculo. E a ideia seria criar uma identificação com o São Paulo. Tá? As pessoas próximas dele acreditam que pode ser o último contrato dele, né? E que ele quer criar aí uma identificação com o clube. Isso não é muito normal, até porque ele é um jogador português de fora, né? Mas enfim, tá jogando bem aí, né? Aquele cara que faz o arroz com feijão, faz o correto, não erra. E é isso que o lateral tem que fazer, convenhamos, né? Pra quem tem que fazer gol, dar assistência, é os caras pra frente. O lateral tem que fazer o dele ali, não comprometer, que já tá tudo certo. E o Cedric Soares faz isso aí muito, muito bem, tá bom? Vamos mudar de assunto agora e vamos falar aí sobre o Pablo Maia, tá? Que o Pablo Maia a gente já vem já algumas semanas comentando sobre ele, porque ele tá se recuperando muito bem, muito rápido, né? E temos aí já mais detalhes do retorno dele. Segundo Alexander Vieira, o Pablo Maia vai estar de volta nos próximos dias. A sua recuperação surpreendeu a todos no departamento médico e ele vai estar à disposição já na próxima semana.
a sua presença para o confronto contra o Aliança Lima já vem sendo debatida. As chances são reais do volante viajar. Ficará a cargo da comissão técnica, tá? Então o São Paulo já está discutindo aí quando que o Pablo Maia volta e estão debatendo se ele já volta nesse jogo contra o time do Aliança Lima. Um ponto que o Alexandre veio trazer que é importante é o quê? Esse primeiro jogo dele, que pode ser já contra o Aliança Lima, é mais para viajar, tá? O cara vai viajar, vai ficar no banco, se ambientar ali, né? Ele não deve, por exemplo, jogar já o primeiro jogo dele de cara, entendeu? Mas de qualquer forma ele tá recuperado, né, cara? Já tá fazendo trabalhos aí já com bola no CT, treinando com o elenco, então pode ser, né, cara, que nosso próximo jogo, tirando hoje contra o Fortaleza, né, o jogo seguinte contra o Aliança Lima, o Pablo Maia já esteja aí no banco de reserva, tá? Que é a notícia aí impressionante, né, cara? Tipo assim, vocês têm ideia, cara, ele se machucou no jogo contra o São Bernardo, se eu não me engano, foi a última rodada da fase de grupos do Paulista, não foi? Se eu não me engano, que ele teve lá, né, cara, sofreu uma pancada lá, mais um acidente, né, não foi uma lesão muscular, né, cara, infelizmente aconteceu aquilo lá que ele se machucou, teve que fazer outra cirurgia e tá voltando aí bem mais rápido do esperado. O curioso disso aqui, que além dele voltar mais rápido do esperado, é que ele acabou de fazer a cirurgia no ano passado, né, cara, não foi que, tipo assim, ele se machucou, fez uma cirurgia e já tá voltando. Não, ele já vinha de uma lesão grave ano passado, de uma cirurgia que ele fez. O cara voltou, jogou poucos jogos no ano, teve outra lesão, outra cirurgia, já tá voltando mais rápido ainda. Isso que é impressionante, né, cara? É a segunda cirurgia que o cara teve aí em pouco tempo. E, tipo assim, a recuperação dele, cara, vem sendo aí muito rápida. Só que isso tem muito também que ele é um jogador jovem, né, rapaziada? Ele é um jogador jovem. Evidentemente, se fosse um jogador mais experiente, de 30 pra cima, evidentemente que não seria dessa forma, né? A notícia boa aí, que o Pablo Maia pode voltar já pro banco contra o Aliança Lima. Tá, meu parceiro? É isso. Se inscreve no canal, caso não for inscrito, deixa o like, valeu, tamo junto. E saudações tricolores.